No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde. Começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Cada vez mais, crianças e adolescentes têm passado inúmeras horas frente a celulares, tablets e computadores. Infelizmente, Franklin, esse tempo de horas traz significativos prejuízos para a saúde. Um deles é a postura incorreta que causa dores e danos na coluna, sem falar também nos danos psicológicos que pode causar. Verdade, Joel. Um estudo financiado pela FAPESP, que foi publicado pela revista Healthcare, identificou vários fatores de risco para a saúde da coluna, como o uso da tela por mais de 3 horas durante o dia. Para falar mais sobre esse estudo, recebemos no programa o Alberto De Vita, doutor em Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com pós-doutorado em Saúde Pública pela Universidade Federal Paulista, Unifesp, de Botucatu. Ele é um dos autores do estudo. Seja bem-vindo, Alberto. Boa tarde, muito obrigado. Recebemos também Carolina Nassau, psicanalista, doutora em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do núcleo Pilates desta universidade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é autora do livro Reduzir-se a Nada. Seja muito bem-vinda, Carolina. Boa tarde, obrigada. Carolina, um dos seus estudos é de adolescentes com risco de suicídio. O que está acontecendo com os nossos adolescentes para chegar a uma situação tão extrema? Bom, Carolina e Alberto, quais os pontos de estudo que deram mais sinal de alerta? os dados no Brasil e nos Estados Unidos do número de suicídios têm aumentado, né? Desde 2010, mais ou menos, e alguns estudos apontam que uma correlação, não necessariamente uma causalidade, mas uma correlação entre o aumento do número de suicídios e entre adolescentes e o surgimento do smartphone, né? O que nos coloca a pensar que provavelmente existem efeitos negativos, já existem algumas pesquisas apontando isso, do uso excessivo de redes sociais para os adolescentes, né, com alguns efeitos para que eles possam chegar nesse ato extremo. Ô Alberto, no caso do seu estudo, como ele começou? É uma linha de pesquisa que eu já tenho feito há algum tempo. Primeiramente, eu estudei o uso de computador e, em seguida, né, com o uso muito grande de smartphone para toda a população, eu iniciei a pesquisa em 2017 com estudantes do ensino médio de Bauru. Eu percebo que até o jeito de sentar de alguns adolescentes já meio curvado, isso pode ser obviamente, é uma postura incorreta e tem muita influência no uso dos smartphones, né? Sim, aí nós temos que pensar num contexto, né, da própria escola relacionado também, né, com o mobiliário que é usado. E então há uma série de fatores que podem, né, posturas incorretas. Geralmente, no caso dos smartphones, os adolescentes utilizam basicamente postura sentada, deitado, né, e geralmente deitado de barriga para baixo. Então, essas posturas, elas realmente podem contribuir, né, para as dores nas costas. Ô Carolina, eu vi que você queria concluir alguma coisa da minha primeira pergunta, mas o Alberto está falando da postura equivocada que pode causar problemas na coluna dos adolescentes. No caso dos fatores psicológicos, eles começam quando, Carolina?
Fatores psicológicos para o risco de suicídio? Do uso excessivo do celular. Então, as pesquisas têm apontado assim, né? O adolescente ele tem uma perspectiva de que aquilo é uma realidade, né? Muito forte na vida dele. Então, por exemplo, entre meninas tem um efeito de sensação de inadequação, de comparação excessiva, né? Já que as redes sociais normalmente mostram um lado recortado da vida e geralmente positivo. Além disso, existem grupos perigosos, né, como que falam de transtornos alimentares, de autolesão e que estimulam, inclusive, essas práticas. Então, existe todo um leque de riscos relacionados à internet, né, que em alguns países, inclusive, já estão sendo discutidos se não seria o caso de ser monitorado por adultos. Porque você lança o adolescente, a criança e o adolescente no mundo virtual, que tem de tudo, só que aparentemente ele está dentro do quarto dele fazendo nada, num ambiente seguro, mas ele pode estar em grupos que podem ser extremamente tóxicos para eles, ou eles mesmos nas redes normais se sentindo inadequado, insuficiente, né, sentindo que a sua vida é uma banalidade, que a vida do outro, né, o jardim do outro é mais verde que o dele. Você já deu uma parte da resposta da pergunta que eu ia fazer, né? Os pais, seria interessante que eles monitorassem, né, a utilização do celular pelos pais. Que outros fatores podem provocar na cabeça do jovem e que dicas você daria para os pais num momento como esse, onde o uso do celular é generalizado, o uso excessivo do celular é generalizado? Então, eu acho assim, né, que quando a gente pensa em internet, eu falo o seguinte: a gente não pega o filho da gente e solta na rua sem nenhum tipo de supervisão ou sem dar notícia, né? A internet é como se fosse uma rua virtual, então também não dá para soltar a criança e o adolescente na rua virtual sem ter um mínimo de supervisão. Então, eu acho assim que se o jovem, se você observa que o seu filho está fazendo um uso excessivo de redes sociais e de tempo de tela, é interessante, né? Existem aplicativos que controlam tanto o tempo quanto aonde ele vai na internet, né? Então, eu acho que é interessante assim os pais terem algum tipo, não uma coisa muito invasiva, mas algum tipo de monitoramento do que os filhos estão fazendo na internet. Se o uso tiver excessivo, normalmente não é bom sinal, né? Porque a pessoa, o adolescente, um outro efeito, né, que você perguntou, é que a pessoa vai abandonando a vida social dela, presencial, que traz benefícios desde aprender a se relacionar, aprender a se frustrar, lidar melhor com a noção de tempo, que é um outro problema do uso excessivo de tecnologias, né, que tem um encurtamento da noção de tempo, então tudo é muito a curto prazo. Então, se o seu filho está muito na internet, muito preso, eu acho que é interessante algum tipo de monitoramento, e existem vários aplicativos para isso. Não deve ser fácil, Franklin, monitorar, já que as escolas estão utilizando os celulares, né, para Exatamente, realizar Joel. trabalho. É isso que eu queria perguntar, né? Qual que é o papel da escola, né? Não só na questão do uso do celular, né, em termos de conteúdo, mas, por exemplo, na pesquisa do Alberto, né, que é o uso dos tablets, né, dos computadores, que as escolas também, muitas escolas também você tem o uso de tablets, o uso não só do celular e também dos computadores. Como que a escola pode estar trabalhando para evitar que esse uso excessivo das telas comprometa aspectos físicos desse alunado, Alberto? Elas podem participar efetivamente, trabalhando, né, com programas educativos sobre as posturas corretas, né,
trabalhando com não só com os estudantes, com a professora e com os pais. Além disso, né, é muito importante que as escolas organizem o ambiente, né? Então, não há possibilidade de realizar posturas adequadas sem um mobiliário adequado, né? Então, isso é muito importante. Um mobiliário adequado, mais o treinamento, né? Através de programas educativos para as crianças, já desde o início, né? Porque hoje, já nas fases iniciais, já há a utilização desses equipamentos com as professoras e com os pais, né? Porque os pais e professoras eles vão conseguir, né, monitorar essas crianças, né, dando um reforço diário para as questões aí de posturas, né? Isso é fundamental. Roberto, por exemplo, disciplinas como educação física, ela poderia estar, digamos, trabalhando, ajudando a fortalecer a musculatura, a postura, para que esse aluno e essa aluna não sofressem tanto com relação do uso excessivo das telas, que é meio quase que inevitável, né? O mundo está caminhando para isso. Nosso trabalho passa pelas telas hoje em dia, não há como a gente querer Não há fugir como. disso. É uma forma de você se preparar para poder enfrentar esse novo mundo que a gente está vivendo, não? Sem dúvida, eu acho que são ações multidisciplinares, né? Então, a educação física, até a fisioterapia, né? Por meio de programas de exercícios bem fundamentados e bem, né, localizados em áreas específicas do corpo, né? Você poderia contribuir bastante para a melhoria da postura das crianças. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? E devemos iniciar lá na escola mesmo, né? Que é um ambiente propício para isso. Bom, Franklin, agora vamos para o destaque da semana. Qual é ele? É verdade, olha só, nós temos um destaque bastante importante, uma notícia bastante alvissareira, como o pessoal dizia antigamente, né, Joel? Que é a OMS declara fim da emergência na saúde para a Covid-19. Não significa que a pandemia acabou, né? Vamos ficar, deixar bem claro isso, né? A pandemia não acabou, ela está presente e ela vai conviver, a doença vai conviver com a Covid-19, vai conviver conosco daqui para frente, como outra doença qualquer. A diferença qual é? É que, digamos assim, a velocidade da disseminação da doença diminuiu. E por diminuir essa velocidade, então acabou essa emergência, porque antes todo mundo ficava extremamente atento, exigindo, por exemplo, o passaporte vacinal para ir para um país para o outro, enfim. Não que não vai ser necessário para alguns lugares ainda, né? Vai continuar. A doença vai estar presente, muitas vezes para, por exemplo, transporte coletivo no metrô, eu acho que é adequado ainda o uso da máscara, né, porque é um ambiente que é muito fechado, a circulação do ar não é adequada, então é conveniente você usar máscara. Essa é uma opinião pessoal minha e que tem alguns médicos que ainda defendem, né? E eu acho que digamos, esse fim, né, dessa emergência decretada pela Organização Mundial da Saúde se deve muito ao quê, Joel? Se deve fundamentalmente à campanha de vacinação. A vacinação contribuiu demais para que nós chegássemos a esse momento e a OMS decretasse esse fim da emergência. E um dado que é importante se colocar, Joel, o Brasil representa 2,7% da população mundial. No entanto, né, nós representamos 2% da população mundial. No entanto, o Brasil, né, representou quase 12% do número de óbitos da Covid. Fruto do quê? Do negacionismo e de uma campanha exacerbada pelo antigo governo do Jair Bolsonaro, diga, tem que registrar isso, né, que não queria que as pessoas fossem vacinadas e não trabalhou com a velocidade necessária e pelo menos 50% das 700 mil mortes do Brasil poderiam ter sido evitadas, Joel. Mas é Muito. uma notícia positiva que está sendo dada pela Organização Mundial da Saúde, E eu quero OMS. repercutir com isso com os nossos convidados, inicialmente com você, Alberto. Você falou que é necessário ter equipamentos nas escolas, mas nós estamos fechando uma pandemia. Nós tivemos um isolamento social.
e, é claro, o aumento da utilização dos celulares pelos jovens e por todo mundo. Como nesse período as pessoas poderiam, né, construir um novo momento se no isolamento, se elas começaram a usar excessivamente na pandemia, e agora, terminando esse período de emergência em relação à Covid, como é a passagem da utilização excessiva por uma utilização mais racional do jovem? Bom, bom, isso é um ponto muito crucial, né? Então, a gente nem tem dados sobre, por exemplo, a taxa de frequência de dores se aumentaram ou diminuíram. Provavelmente aumentaram, né? Porque geralmente nas nossas casas, né? Muitos alunos não tinham nem mesas, né? Para estudar. Então, provavelmente estudaram na própria cama ou em outros locais inadequados. O que poderia ter sido feito, né, mas isso já não acontecia, era instruções básicas, né, para que os pais e os alunos realizassem posturas adequadas. Então, a partir dessas experiências, eu acho que poderia, né, a escola deveria primordialmente né, implementar todo esse tipo de políticas, né, de políticas educacionais voltadas para posturas corretas. Além, claro, né, como nós falamos agora há pouco, programas de exercícios físicos, né, específicos para uma boa postura. Então, eu acho que nós poderíamos utilizar toda essa pandemia como uma forma de implementar isso. Né? Nós não tínhamos equipamentos adequados na escola e provavelmente não temos agora. Então, né? Então, essas políticas são políticas públicas importantes e que, infelizmente, os governos não dão prioridade. Carolina, a gente já traz, o jovem já traz uma bagagem de dificuldades psicológicas que foram originadas na pandemia, né? E agora? E também o uso excessivo do celular, porque estavam isolados, né? Parte do país ficou isolada durante a pandemia. E agora, como criar um novo momento já diante dessa realidade? Bom, primeiro eu só queria ressaltar que a gente também não tem dados claros sobre o que aconteceu na pandemia, assim, em termos de saúde mental no Brasil, sabe? A gente ficou meio no escuro, mas a minha prática clínica e a de outros colegas observaram um aumento da demanda por tratamento naquele momento, por conta da saúde mental e do uso excessivo de dispositivos eletrônicos, né? Agora, nesse novo momento, eu acho que se a gente puder contribuir um pouco, né, com os adolescentes, é estimular, é claro que a prática de atividades presenciais. É claro que a gente sabe que hoje em dia o celular, o computador são usados para fazer trabalho, para estudar, mas o que a gente observa é uma grande melhora da qualidade de vida dos meninos, né, dos adolescentes, quando eles começam a praticar esporte, né, ter um sono regular, porque o dispositivo eletrônico faz com que eles virem à noite, né, e estabeleçam conexões que são mais satisfatórias exatamente por serem presenciais, né? As pesquisas também indicam isso, assim, que os relacionamentos presenciais eles trazem um retorno até químico para o corpo do adolescente que é mais satisfatório do que o encontro virtual. Isso no mundo ideal, porque eles estão voltando para uma escola mais violenta, né? Exatamente. Eles estão. E aí as escolas, né, assim, cabe às escolas fazerem campanhas e estarem atentos ao problema da saúde mental, né, que é um problema ainda pouco discutido dentro das escolas. Normalmente, os psicólogos de escola, quando tem psicólogo, eles estão mais voltados para o desempenho acadêmico, né,
em organizar como que esse jovem vai estudar, do que voltados mesmo para a saúde mental e para o risco de uma violência contra o outro ou contra si mesmo. A violência da sociedade, em geral na sociedade, e a violência nas escolas podem provocar o isolamento do adolescente e o aumento do uso excessivo do celular? O adolescente, eu costumo dizer que ele é um reflexo da sociedade, né? Então, se a sociedade está violenta e tóxica, o adolescente vai reproduzir esse comportamento. Eu acho que existem indícios, assim, de que a gente tem uma geração que um pesquisador chamado Hugo Monteiro Ferreira chama de geração do quarto, né? Que é uma geração que fica trancada no quarto, fica mais de 8 horas trancada no quarto, fazendo uso de telas, e eu acho que com a saúde mental comprometida. Esse pesquisador, ele entrevistou mais de 1.300 adolescentes em 5 estados, apontando que esses meninos estão com a saúde mental prejudicada pelo excesso de uso de redes sociais. E é claro que isso não é sem relação com a sociedade que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem uma ligação direta. Agora, essa pesquisa foi feita antes desse momento de violência nas escolas, né? Que eu acho que aponta também que alguma coisa precisa ser revista, né? Porque a gente está copiando um modelo que nem é nosso, né? De violência e de exigência por altos desempenhos que nem sempre é o mais adequado para essa faixa etária. Bom, vamos interromper nossa entrevista com o Alberto e com a Carolina para ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A ONU precisa de 445 milhões para ajudar refugiados no Sudão. Que coisa horrível está acontecendo no Sudão, Franklin. É verdade, né? Nós, em pleno século XXI, quando você pensa que a humanidade vai ter uma evolução, né, a gente tem um retrocesso, né? É muito triste essa situação que está passando pelo Sudão e a gente vai agora acompanhar pela Rádio ONU mais detalhes. A Marília Lopes, de Nova York, tem as informações. A Agência da ONU para Refugiados estima que até 860 mil pessoas deixem o Sudão fugindo da violência crescente no país. O Acnur e seus parceiros devem precisar de 445 milhões de dólares para apoiar os deslocados até outubro. As atualizações foram feitas em um resumo preliminar do Plano Regional de Resposta aos Refugiados Interagências para o Sudão, que foi apresentado nesta quinta-feira aos doadores. Segundo o Acnur, o valor será direcionado para o apoio imediato no Chad, Sudão do Sul, Egito, Etiópia e República Centro-Africana. O plano foi elaborado com 134 parceiros, incluindo agências da ONU, ONGs nacionais e internacionais e grupos da sociedade civil. O alto comissário adjunto para operações do Acnur, Raouf Mazou, destacou que a situação humanitária dentro e ao redor do Sudão é trágica. Ele afirma que há escassez de alimentos, água e combustível, acesso limitado a transporte, comunicações e eletricidade e preços disparados de itens básicos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Eu queria também aproveitar e lembrar que aqui no Brasil a Missão de Paz de São Paulo acolhe refugiados do mundo todo. Todo o trabalho é administrado pelo padre Paulo Parisi, que é um grande parceiro aqui do Observatório. Ele já esteve várias vezes no nosso programa, apresentando as suas campanhas e formas de todos e todas ajudarem. É muito importante o trabalho que o padre Paulo Parisi desenvolve. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E agora, Frank, chegou a hora da participação dos nossos ouvintes com a enquete da semana. É verdade, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Como eu sempre digo, não tem base científica, mas serve para a gente ter a opinião dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, a respeito do assunto que nós estamos abordando. E nós fizemos para o programa de hoje 2 enquetes, Joel. A primeira enquete nós perguntamos se você já teve dores nas costas. Olha só o resultado, Joel. 90% das pessoas já disseram que sim, né?
contra 10% que disse que não. Agora, você tem dor nas costas? Já teve dor nas costas, Joel? Eu tive, infelizmente tenho às vezes. Não, nunca tive. Não? Agora, Sorte sua, Joel. Não vamos colocar a culpa só no smartphone também, né? Não, realmente. Enfim, essa é a primeira pesquisa que nós fizemos. E a segunda pesquisa, né, que é uma pesquisa um pouco maior, né, perdão, enquete, né, que é uma enquete um pouco maior, nós perguntamos o seguinte: quanto tempo você passa à frente de um computador, ou no tablet, ou então usando o celular? E olha só o resultado, Joel. Perguntamos 1 hora. Ninguém respondeu que fica só 1 hora na frente do celular. Tá? De 1 hora a 3 horas, 24% das pessoas. E mais de 3 horas, 76%. Aqui também defender essas pessoas, né, que eu estou, acho que nesse grupo das mais de 3 horas. Eu também. Né, mas é o trabalho, né? O seu trabalho hoje passa pelas telas, né, João? Essa que é a questão, né? Você vai trabalhar, ou você trabalha com o seu celular, ou você trabalha com o computador, né? Ou então o tablet, mas muito mais o computador, o notebook, enfim, é um computador, e o seu celular. E os resultados são esses, né? 76% das pessoas ficam mais de 3 horas frente ao celular e 90% das pessoas têm dores nas costas. Explica-se, né? A situação. Né? Agora vamos ouvir os nossos convidados a respeito desses dados apresentados pela enquete. Alberto. Bom, novamente, né? Como a professora disse, os adolescentes, os escolares, eles refletem a nossa sociedade. Sem dúvida, nós utilizamos, né, o computador hoje, os equipamentos eletrônicos por 3 e mais horas tranquilamente. Em relação às dores na coluna, os dados da literatura mostram, né, que uma pessoa terá dor na coluna, ou seja, mais de 70% da população terá dores na coluna. E isso, né, ele advém de vários fatores, né? Nós temos que pensar nisso, né? Os problemas de saúde, eles são multifatoriais. Então, o que nós dissemos para os adolescentes servem para a população em geral, né? Alberto, um ambiente... Quais são esses fatores? Oi? Quais são esses fatores que você falou? São vários. Quais são eles? Desde de fatores intrínsecos ao sujeito, né? Que isso, infelizmente, nós não podemos intervir, mas problemas ambientais, por exemplo, os locais de trabalho, né? Os mobiliários dos locais de trabalho, problemas relacionados ao nível de conhecimento sobre os fatores de risco. Então, se nós não sabemos quais são os fatores de risco, nós não temos como implementar medidas. Então, e também fatores físicos. Então, se você tem uma condição física inadequada para agir sobre aqueles fatores, né, nós temos aí, então, mais possibilidade de ter as dores nas costas. Então, né, deveria ter políticas públicas, tanto no trabalho como na vida em geral, nas escolas, voltadas para intervir nos fatores de risco, né? Mas isso, infelizmente, no Brasil, nós não temos, né? Não há uma perspectiva de que haja um investimento para isso. Né? Em relação a esses fatores que você apresentou agora, que informações, que dicas você daria para as pessoas, para os jovens, até pelos idosos, né? Como agir num momento como esse, né? No caso dos adolescentes, a volta às escolas está comprometida pela violência. Na sociedade em geral, as pessoas não conseguem manter uma postura adequada, né? O que você diria para essas pessoas? O que é mais importante? Informações básicas para eles evitarem o pior, porque a coluna é fundamental, né, para o ser humano. Bom, eu acho que é fundamental, né, que ele, por exemplo, se ele tiver condições, ele sentar-se numa cadeira, né, e não sentar-se no chão ou na cama para exercer suas atividades, tá? Além disso, eu acho que é fundamental, né, que ele trabalhe o corpo, né? Então, realizar exercícios físicos orientados, né? Eu sei que
para a grande maioria da população isso não é acessível, mas é fundamental que ele possa fazer isso, né? E que durante o seu trabalho ele possa ter períodos de pausa, né? Então, a cada 1 hora, ele levantar, fazer um alongamento, etc., ou mesmo até caminhar, né, no próprio local de trabalho, é fundamental. Então, são medidas talvez bem simples que podem colaborar bastante, né, para o seu dia a dia. Caminhadas, a interrupção no horário de trabalho. E em relação ao psicológico, Carolina, que informações seriam importantes para os nossos ouvintes que acompanham o Brasil ODS? Eu acho que é importante, do ponto de vista tecnológico, repensar o uso excessivo de redes. Eu sei que muita gente trabalha com isso, mas usar a rede para trabalho é uma coisa e as redes sociais, elas são mais... Alô? Pois não, continua, Carolina, estamos ouvindo você. E as redes sociais, elas têm um efeito mais complicado, né? Principalmente entre meninas adolescentes. Então, eu acho que tentar atividade física, né? Tentar manter alguns parâmetros de saúde, sono regular e fazer o uso recreativo num tempo limitado, né? Que acaba que o uso das redes sociais seria recreativo. Então, os pais, por exemplo, podem colocar limite, né? Existem aplicativos que você libera o celular, mas você fala, por exemplo, no Instagram, essa pessoa vai usar meia hora. No TikTok, mais meia. Então, os pais, eles podem dosar também quais aplicativos os filhos entram e quanto tempo eles ficam em cada aplicativo para evitar o uso excessivo. Eu vi que você citou 2 vezes as meninas. Elas são as mais impactadas por esse problema do uso excessivo do celular, com efeitos psicológicos? Olha, se a gente for pensar, né, um índice em relação ao suicídio, por exemplo, normalmente os homens tiram mais a vida do que as mulheres, exceto no período de 15 a 18 anos, que é um período que as meninas tiram mais a vida do que os homens. Então, exatamente porque as meninas elas estão mais preocupadas com a questão da aparência, né, como valorização social, as redes sociais impactam mais as meninas. Então, a gente tem um aumento grande assim de demanda por cirurgia plástica, até botox em meninas adolescentes que querem ter uma aparência mais ideal, né? E isso tudo é potencializado pelas redes sociais. Essa ideia de ter uma aparência ideal, e nessa idade isso é muito forte. Como as meninas podem construir afetos, já que elas estão sendo influenciadas pelas redes sociais, na busca de uma beleza ideal que, na fase adulta, você percebe que não existe, né? Mas então, essa busca pela beleza ideal, como é que você orienta essas meninas? Olha, isso não é tudo. No caso dos meninos, a gente sabe que é por causa da sociedade competitiva, eles têm que tomar decisões a respeito do que vão fazer na vida e tal, né? Então, estão caminhando para a fase adulta. Mas no caso das meninas? Olha, aí, se a gente for pensar numa perspectiva assim do meu trabalho, que é clínico, né, eu só consigo fazer esse trabalho no 1 a 1. Então, tentar entender na história de vida, né, dessa adolescente, por que isso tomou uma dimensão tão grande e trabalhar com ela a relativização, né, dessa importância que ela está dando para a questão da aparência e relativizar também. É uma coisa que eu faço muito com os adolescentes com os quais eu trabalho, é relativizar as verdades das redes sociais, né? Eu me lembro uma vez que uma jovem me disse assim, porque o meu ex-namorado nas redes sociais está super feliz. E aí eu perguntei, como que você está nas redes sociais? Ela falou, eu estou super feliz também. Eu falei, mas você está nesse momento super feliz? Não. Eu falei, pois é, então a rede social não necessariamente ela vai captar a verdade do que está acontecendo com cada sujeito, assim.
Então, eu acho que um dos trabalhos é relativizar, porque a rede social ela é só imagem, né? E Então, ela cria um mundo paralelo para o jovem. ela produz um mundo paralelo e imagético, né? Que tem como efeito também uma característica muito forte dessa geração, que é uma incapacidade de produzir narrativa sobre o próprio sofrimento. Então, eu acho que isso também é um trabalho importante, você ajudar o jovem a conseguir produzir narrativas, né? Não é à toa que a gente vê o aumento do cutting, das autolesões nessa geração, porque como eles não conseguem expressar pela fala, eles expressam através da automutilação do próprio corpo, né? É como se eles dissessem assim, eu estou sofrendo, só que fazendo isso pela via do corpo. Então, eu acho que estimular a produção de narrativas é importante também. Franklin, quem quer nos seguir nas nossas redes Exatamente, sociais? João. Exatamente, João. Para participar das enquetes, convido a todos e a todas para nos seguirem nas redes sociais. @Observatório 3 Setor no Instagram, facebook.com/Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral, Joel. Muito bem, Franklin. Alberto e Carolina, nossos 2 entrevistados, agora nós vamos com o nosso colunista especial, né? Nosso convidado especial, que é o Ergon Kugler, representante da sociedade civil na primeira gestão da Agenda 2030 da ONU de São Paulo. Ele é pesquisador do CNPq e da FGV, aqui de São Paulo, mestrando em administração pública. Olá, Ergon, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito que prazer revê-lo novamente. A alegria é toda minha, inclusive muito bom ver cada vez mais o Observatório do Terceiro Setor tão bem equipado, tão bem frequentado e com toda essa estrutura maravilhosa de fazer o bom debate com a sociedade civil. Vamos falar das ODSs? Olha, a gente estava falando do jovem aqui, das consequências do uso excessivo de celular, seja do ponto de vista físico ou psicológico. Ergon, o jovem brasileiro já sabe o que é o ODS? Não, a gente tem visto uma série de pesquisas que mostram que os jovens sabem, assim, muito pouco sobre o desenvolvimento sustentável como um todo e a própria sociedade como um todo. Menos de 2% da população sabe o que de fato significa a sigla ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí é interessante a gente falar sobre esse tema aqui, porque a gente acabou de ter a 6ª reunião do Fórum aqui da América Latina e Caribe, que trouxe quais são as perspectivas para a Agenda 2030 para o cumprimento nesses próximos 7 anos, né? Porque a gente fala de Agenda 2030, às vezes a gente esquece que os anos estão passando, a gente já está em 2023, em 7 anos a gente está se comprometendo a cumprir 169 metas. E, infelizmente, logo aqui para até abrir esse ponto, os resultados não são tão animadores, né? A gente tem visto que apenas 25% das metas previstas devem ser cumpridas até 2030 e todas as outras ali, 48% a gente até está indo no caminho certo, mas está insatisfatório ali a forma como a gente tem caminhado e 27% a gente está retrocedendo a nível América Latina e Caribe, né? Então, a gente precisa cada vez mais trazer esse debate e vincular com os temas, como a gente está vendo aqui hoje, fazendo, para poder dizer que a Agenda 2030 e desenvolvimento sustentável não é só uma coisa abstrata, tem a ver, inclusive, com o bem-estar dos jovens nesse debate tão importante que é frequentar o ambiente digital e a internet. Ergon, especificamente, tem algum ODS que já foi cumprido efetivamente aqui no Brasil e você tem esperança que nós vamos cumprir todos os ODS até 2030 ou ainda vai faltar muita coisa para 2031, 32, enfim, lá pela frente? A grande preocupação é chegar em 2030 e aparecer a Agenda 2050, né? E aí a gente vai continuar nesse debate cada vez mais aumentando o número. Vai acontecer agora em julho, respondendo seu levantamento, o fórum de alto nível que é chamado lá em Nova York, né? E esse fórum, ele tenta mirar em 5 ODSs específicos que são os prioritários ali para esse debate. O ODS 6, que é sobre água potável e saneamento, o ODS 7, que é energia limpa e acessível, o ODS 9, que é indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 11 de cidades e comunidades sustentáveis e o ODS 17 que por fim fala sobre parcerias e meios de implementação.
Essa sinalização ela também é importante para a gente entender que, diante de todos os 17 ODS, a gente tem ali uma necessidade de conseguir minimamente, né, focar nesses que estão falando, inclusive, sobre a existência do planeta. Né? Em meio a tanto desmatamento, em meio a tanta poluição que a gente ouve, às vezes nas notícias ali rapidamente, quando a gente passa por algum canal ou algo do tipo, é a gente conseguir entender que todos os ODS eles são complementares e articulados entre si, mas que esses daqui têm sido visados para se debater, né, ao longo desse fórum que a gente vai ter agora em julho. Agora, a preocupação, para finalizar esse ponto, é que o fato é esse: das 169 metas, a nível América Latina e Caribe, apenas 25% devem ter ali um cumprimento minimamente satisfatório, e no caso do Brasil, como a gente já debateu em outras situações, a gente não teve, pelo menos nos últimos anos, vamos ver os próximos relatórios que vão sair, né, o relatório Luz, mas a gente não teve avanço satisfatório em nenhuma das 169 metas aqui no Brasil. Então é um grande desafio, hein, Franklin? É verdade. Li recentemente que no México teve uma discussão que estavam falando na criação do 18º ODS, né, que seria da cultura. Você sabe rapidamente como é que está essa discussão, se possivelmente nós vamos ter esse 18º ODS com relação à cultura, ou ainda é uma discussão ainda que está no seu início, está engatinhando? Esse debate, na verdade, é um debate que já vem encaminhando há um tempo, né? Tentam colocar a cultura como um elemento ali central também dos ODS, mas o grande debate é que existem vários grupos que pensam que a cultura ela está ligada de forma ali relacionada a vários ODS e seria difícil a gente alocar para um só. Principalmente quando a gente fala ali sobre cultura de paz, quando a gente fala sobre entender a realidade local. Então, quando a gente vai implementar, seja uma política pública, seja quando a gente vai pensar um projeto de parceria entre primeiro, segundo e terceiro setor, né? A gente entender esse elemento da cultura local, existem muitos especialistas que falam, se a gente segmenta isso como um ODS só, talvez a gente não tenha um impacto tão direcionado, né? Mas, por um outro lado, a gente tem muitas pessoas, principalmente do setor artístico, cultural, que colocam que, inclusive, a gente ter um ODS ali dedicado para isso seria uma forma da gente mostrar que é um potencial caminho para a geração de renda, é um potencial caminho para inserir esse debate, né, dentro da sustentabilidade. Então, é um debate assim muito abstrato. Preliminarmente, eu acho que ele continua assim muito no campo das ideias. Eu acho difícil vingar em algo, porque seria aumentar ainda mais algo que a gente ainda não está cumprindo, né? Mas acho que é bom a gente ir acompanhando para entender como que as respostas serão dadas a nível de governo para a gente cumprir, portanto, as 169 metas articuladas nesses ODS, sejam 17, sejam 18. Lembrando que os 17 Objetivos da Agenda 2030, feito aqui um relatório pelo Grupo de Trabalho de Especialistas, conhecido como Relatório Luz, que deve publicar em setembro como está o Brasil neste cumprimento. Para fechar sua participação, Ergon, o que você diria para o jovem brasileiro a respeito do engajamento dele nessa luta para o cumprimento dos 17 ODS no país? Bom, eu costumo dizer que todas as outras gerações sempre ouviram falar que esse negócio de crise climática, de desenvolvimento sustentável, né, eram para futuras gerações. Mas o que a gente tem visto agora é que já tem indicadores mostrando que em 2050 a gente já pode ter prejuízo a nível de alimentação global. Não é faltar comida no mercado, como eu sempre costumo dizer, é ter dificuldade para plantar alimentos para que, portanto, eles cheguem no mercado. Então é um negócio muito mais estrutural, né? Além disso, em 2070, uma série de preocupações sobre 99% das aves marinhas já terem plástico no organismo. Percebam, as aves que vão lá comem o peixe que já tem plástico e ficam, portanto, com plástico também no organismo. Imagina a gente que se alimenta de peixe, de aves, enfim, de várias situações. Então, a gravidade disso tudo, e por que é tão importante os jovens se engajarem, é que pela primeira vez a gente não está mais falando de algo para as próximas gerações. A gente está falando de uma responsabilidade que diz respeito à nossa geração. Eu sou de 1998, Joel. Em 2050, se tudo der certo, eu vou estar com 52 anos, eu espero estar vivo, forte, em pé, saudável, e não num mundo em que falte alimento para mim, para os meus filhos e para os meus netos também. Então é fundamental que o jovem brasileiro participe do cumprimento dos 17 ODS.
Ergon, que prazer falar com você. Parabéns pelo teu trabalho. Você vai voltar aqui para incentivar o jovem brasileiro a se engajar nessa luta para os 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030. E trazer uma boa notícia do que nós estamos cumprindo, principalmente do que nós estamos cumprindo, né? E será fundamental a participação dos jovens. A gente já viu que nas últimas eleições, os 2 milhões de jovens decidiram uma eleição, né, no país. E eles poderão decidir também o cumprimento dos ODS. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Muito obrigado, excelente programa e sigo à disposição. Até uma próxima oportunidade, Grão. Franklin. Joel, quero dar aqui um destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Nós temos uma matéria lá que diz que a fome piorou pelo 4º ano consecutivo no mundo. Esse é um alerta que é feito pela ONU. Mais de 258 milhões de pessoas em 58 países enfrentaram insegurança alimentar aguda, ou seja, a fome, isso só no ano passado. Revela esse novo estudo feito pela Organização das Nações Unidas, a ONU. As principais razões foram conflitos, mudanças climáticas, efeitos da pandemia e a guerra na Ucrânia. A matéria completa você encontra no nosso portal, que é acessado em mais de 147 países. Anotem aí, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre em numeral, Joel. Falando em lembrança, Franklin, o Brasil em 2018 entrou novamente, infelizmente, no mapa da fome. É verdade, né? Isso entrou em 18 e depois os 4 anos seguintes da administração Bolsonaro contribuíram para piorar mais ainda. Bom, voltamos à nossa conversa com os nossos convidados, o Alberto e a Carolina. Ô Alberto, para quem está nos ouvindo, como evitar a famosa dor nas costas? Se eu não posso evitar o uso contínuo de celular, porque eu trabalho com ele e ele é uma ferramenta fundamental, né, na vida moderna, como evitar essas dores nas costas? O que eu devo fazer? É uma pergunta recorrente, porque no bloco anterior você já falou, né? Olha, para evitar uma postura. Eu mesmo agora, eu e o Franco estamos no estúdio agora aqui. Eu fui mudar minha posição aqui na minha coluna. Olha, o Franco, eu estou vendo que o Franco está assim, olha. Como é que nós podemos trabalhar de uma maneira mais sadia? De que forma a gente tem? Porque são dicas simples, né? Que podem nos ajudar a evitar problemas mais graves com a nossa coluna. Eu acho que alguns pontos são bem importantes, né? Quando a gente está trabalhando sentado, manter as costas em contato com o encosto, né? As pernas todas, né? No assento e manter, né? A postura mais ereta possível. Além disso, é fundamental fazer algumas pausas, né? Fazendo uma caminhada ou até se espreguiçando no próprio local de trabalho ou da atividade. Também é fundamental que o indivíduo faça, né, uma atividade física e que ele controle, né, principalmente nós que trabalhamos com os equipamentos eletrônicos, que ele controle o uso desses equipamentos fora do trabalho, né? Então, por exemplo, ele não fique, né, após a jornada de trabalho, volta para sua casa e vai lá jogar jogos eletrônicos ou fique no celular, né, nas redes sociais aí por um tempo muito grande. Então, que ele também faça, né, essa programação. Então, acho que são dicas bastante importantes, né? O problema é que a maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres, até na caminhada levam o celular, né? Sim, isso é bastante recorrente. Eu acho isso inadequado, né? Não há necessidade de você levar o celular e utilizar o celular na caminhada, né? Você pode levar o celular com um equipamento de segurança, coloca numa bolsa ou numa pochete, etc., e vai caminhar, até para, na hora da caminhada, se concentrar na caminhada e não nas outras coisas de redes sociais ou mesmo de trabalho. Acho que isso é fundamental. A gente observa muito, né? Os indivíduos, né, e principalmente com a postura da cabeça bastante para frente, né? Isso
pode até causar acidentes, né? Como você estava falando, eu melhorei minha postura aqui. A gente já sente aqui nas costas, né? Porque várias horas, uma postura errada, quando você coloca a coluna ereta, você sente ela, né? Você sente até uma dorzinha assim, né? Você também sente, Frank? Sim, é verdade, é verdade. O excesso de utilização do trabalho sentado, né? Isso acaba acarretando dores nas costas. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Carolina, né? A manifestação do Alberto, ele colocou a questão da caminhada, que as pessoas vão com o celular. Então, eu tenho uma questão que eu quero colocar para a Carolina. Se criou uma dependência digital, nós somos dependentes digitais, dessa coisa de estar sempre querendo estar com o celular, sempre querer conectado com as redes. Isso já se trata de uma doença também, essa dependência digital que as pessoas estão passando no momento, Carolina? Pegando uma carona, viu, na pergunta do Frank, o que é o celular? É o símbolo fálico dos dias de hoje? Bom, a gente já sabe que essas redes sociais, elas são literalmente programadas para viciar, né? Ou seja, quando você acessa uma rede social, você está em busca de novidades, né? E que do ponto de vista evolutivo a gente tinha novidades assim de meses em meses e de repente essa dopaminazinha que solta, né? A cada vez que você procura uma notificação ou uma marcação, né? Te marcou na rede tal, isso vai gerando uma forte dependência, né? Existem relatos das pessoas que trabalham lá no Vale do Silício falando que até essa coisa da gente ver que a pessoa está digitando, né? Fulano está digitando para você, é um jeito de você não desconectar da rede. Então, eles foram criando, tanto do ponto de vista do designer, como do ponto de vista dos símbolos que estão ali, mecanismos para que a gente não se desconecte, para que a gente fique cada vez mais nas redes sociais. Então, eu brinco, né, que do ponto de vista dos adolescentes, é como se a gente tivesse pegado um maço de cigarro, dado por um menino de 8 anos e falado assim, vamos ver o que dá. Então, eu acho que é uma geração que está experimentando uma coisa de risco, e sem a gente ainda ter muito bem o cálculo dos efeitos disso. Então, eu acho que muito mais do que um símbolo fálico, realmente é um produto que, infelizmente, tem sido pensado para viciar a gente mesmo. Né, assim, e parece que os algoritmos poderiam ser diferentes, né, no É sentido de que narcotizante, né? viciasse menos. Mas eles viciam, as redes sociais, elas estão sendo programadas para viciar muito. Recentemente eu estava vendo um programa sobre suicídio na adolescência e os pais do Vale do Silício apontando que eles começaram a colocar os filhos em escolas Waldorf sem tecnologia, porque eles mesmos entendem que os mecanismos que eles estão criando são altamente perigosos para crianças e adolescentes que param de responder os pais, ficam completamente conectados nos dispositivos tecnológicos e perdem uma interação social importante para o desenvolvimento delas, tanto física como psicológica. Então, A é relação com a altamente natureza seria viciante. importante, né, para combater essa dependência que o jovem tem em relação ao celular, né? Na realidade, estamos todos, né? Como o colega disse, estamos tanto essas orientações valem tanto para adultos como para adolescentes. Mas, por exemplo, eu vivi num mundo que não tinha rede social, que não tinha internet, então você tem uma noção do que é. Agora, a partir de 2010, é uma geração que já nasce com o smartphone na mão, né? Então, eles nem sabem o que é a vida sem internet. Então, você imagina o potencial de vício que isso tem para uma criança e para um adolescente. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Franklin, estamos no final do programa, mas não vamos deixar de dar as dicas para os nossos ouvintes.
Tem muito internauta que esperam as suas É dicas para o verdade. fim de semana. A dica de cultura, João. Vamos falar de cultura, é uma coisa que é muito agradável, né? E a dica que eu quero dar esta semana é sobre um livro chamado Correspondência Anotada. O livro foi lançado pela Todavia. Um livro que trata de 300 cartas escritas entre 1928 e 1945, entre o Rodrigo Melo Franco de Andrade e o Mário de Andrade, o grande escritor Mário de Andrade, né? Muito importante, figura importantíssima do modernismo brasileiro. O Rodrigo, ele era jornalista, né? Jornalista, escritor, trabalhou no jornal, no estado de Minas, no Estadão aqui de São Paulo, na revista O Cruzeiro, no Diário Carioca, e tinha um contato muito grande com o Mário, porque ele inclusive foi diretor do IPAM, né, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? E durante esse tempo eles tiveram uma correspondência muito, muito grande, né? E nessas correspondências, inclusive, relatam muitas viagens do Mário de Andrade. Mário de Andrade que fez uma viagem pelo país inteiro, né? Recolhendo casos do folclore brasileiro, músicas Que ele brasileiras. registrou em livro, né? E registrou em livro, O Turista Aprendiz, né? E, inclusive, também ele contribuiu muito para estudos na religiosidade brasileira, né? Muitas dos cultos afro-brasileiros, o Mário de Andrade conseguiu recuperar e registrar nessas viagens que ele empreendeu pelo Brasil todo, né? O Mário de Andrade, né, registrando também, autor de obras como Macunaíma, Pauliceia Desvairada, Almar, Verbo Intransitivo, enfim, é uma figura importantíssima da cultura brasileira, assim como o Rodrigo, tinha uma grande amizade, eles tratavam essa amizade, e essa amizade por carta, né? Na época não tinha o celular, né, Joel? Para a gente trocar pelo WhatsApp as informações, mandar, era por carta, né? E esse livro digamos, essa compilação dessa epistolar, né? Dessa relação epistolar do Rodrigo de Melo Franco de Andrade e do Mário de Andrade, que apesar do Andrade não eram parentes. Olha, Franklin, atividades culturais e programas culturais são um grande contraponto para o uso excessivo do celular. Perfeitamente, né? Porque para você até fazer essas atividades, você tem que desligar o celular, assistir o filme, assistir o show, né? Ou enfim, ler um livro também, você tem que fechar o seu celular. No caso dos tablets, o livro, às vezes o pessoal está lendo também em tablet, mas enfim, o fundamental é você ler. Rapidamente, aonde vai ser? É um livro que você pode comprar nas principais livrarias, né? Foi editado pela Todavia, editora Todavia, tem 528 páginas, custa R$ 104,90, e se você quiser comprar pelo tablet, aí vai pagar quase R$ 70. Muito bem. Antes de fechar o programa, Carolina e Alberto. Em 30 segundos, uma frase, porque é importante, Alberto, eu vou fechar com a Carolina, e eu quero de você, por que é importante a gente usar de uma maneira regular e de uma forma mais inteligente o celular para não causar danos à nossa coluna? Porque fazer essas medidas, né, melhora as condições de saúde do próprio sujeito. Então, é fundamental que a gente tenha aí uma educação para a utilização do celular. Carolina, uma dica para a nossa qualidade de vida mental, em uma frase. Eu também acho que é importante usar as redes sociais com moderação e com reflexão, né, para evitar que a nossa vida seja completamente invadida por uma realidade virtual e perigosa do ponto de vista do vício. O programa Brasil Dash chega ao fim, mas você que não conseguir ouvir direito ou quer ouvir novamente, é só entrar no nosso portal observatório3setor.org.br e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Hoje nós recebemos o Alberto de Vita, que é doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Carolina Nassau, que é psicanalista, doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é autora do livro Reduzir-se a Nada. Franklin? Cumprimentando todos que sintonizaram e que voltem a nos acompanhar nas redes sociais. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa
perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. Muito obrigado a todos os ouvintes e vocês que nos acompanhem. Esse programa também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e no nosso portal observatório3setor.org.br. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.